Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, bem denso e para muitos até desconfortável. Com certeza. A fonte que a gente recebeu é um texto acadêmico sobre a história da escravidão no Brasil, mas com um recorte muito específico: o papel da Igreja Católica. Uhum. Porque a gente tende a associar a Igreja a uma bússola moral, não é? Sim, é a imagem que vem à cabeça. Mas o material que temos aqui detalha como essa mesma instituição foi uma peça-chave na justificação e, bom, na manutenção de todo o sistema escravista. Exato. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar como a teologia, os decretos papais, os interesses econômicos, como tudo isso se uniu para dar uma base ideológica. Quase divina, né? Exatamente, uma base quase divina para uma das maiores atrocidades da história. E é uma análise necessária, porque mostra como instituições tão poderosas podem, de fato, moldar a realidade e a moral de uma época. Ok, vamos lá. O texto começa de uma forma muito crua, definindo a escravidão. E não é só trabalho forçado, vai muito além. Sim, essa definição inicial já prepara o terreno para o que vem depois. A fonte cita um autor, Lovejoy, que lista as características. Primeiro, a pessoa escravizada era uma propriedade. Um objeto. Sim. Segundo, era um estrangeiro, completamente arrancado da sua cultura, da sua herança. Terceiro, a coerção, a violência era uma constante. Era a norma. A norma. Quarto, a sua força de trabalho e até o seu corpo, a sua sexualidade, tudo estava à disposição de um senhor. E por último, o que talvez seja o mais cruel de tudo. A condição era hereditária, uma sentença perpétua, que passava de geração em geração. Exato, uma condenação sem crime, que se estendia aos filhos, netos, a toda uma linhagem. É assustador pensar nisso. E o que o texto vai nos ajudar a entender é como a igreja não foi só uma espectadora passiva, sabe? Ela participou ativamente. Ativamente. E para começar a entender isso, é crucial uma distinção que a fonte faz e que muda tudo. A diferença entre a escravidão na antiguidade e o que aconteceu aqui no Novo Mundo. Certo, porque a primeira impressão é pensar que escravidão. Bom, é escravidão, ponto. O que foi tão diferente assim? Basicamente, a escala e o critério. Na antiguidade, como o texto aponta, uma pessoa se tornava escrava principalmente por dívidas ou, sei lá, por ser prisioneira de guerra. Era uma condição ligada a um evento, então. Isso. Terrível, claro. Mas ligada a um evento, não à sua própria natureza. Já no Brasil colonial, nas Américas, o sistema foi assim reinventado. O critério passou a ser a raça. A cor da pele. A cor da pele e a origem africana se tornaram a própria justificativa para a escravização em massa. Entendi. Então não era mais sobre o que a pessoa fez, mas sobre o que ela era. Precisamente. E isso alimentou um negócio de uma escala que o mundo nunca tinha visto antes. O tráfico de africanos virou um pilar do mercantilismo. E o texto deixa isso bem claro, né? Muito. A fonte diz que o africano se tornou a mercadoria mais valiosa, superando o ouro, marfim. E a economia colonial inteira: açúcar, tabaco, ouro, depois o café. Tudo. Tudo foi construído sobre essa base. Não era um detalhe da sociedade, era um motor. E os números que a análise traz são muito difíceis de digerir. São estarrecedores. Estima-se que quase 10 milhões de africanos foram trazidos para as Américas. E o Brasil foi o maior importador de longe. Recebeu sozinho cerca de 3,65 milhões de pessoas. É um número inimaginável. E a descrição da travessia nos navios negreiros é desumana. Homens, mulheres, crianças amontoados em porões. É o retrato de um sistema que transformava seres humanos em carga. E aí, com uma operação dessa escala, surge a pergunta inevitável, né? Onde estava a bússola moral? Exato. Onde estava a instituição que, em tese, deveria ser a guardiã dessa moralidade? E aí que a gente entra no papel da igreja. É aqui que a coisa fica realmente complexa. Porque não foi uma omissão. O texto descreve uma parceria ativa, uma aliança formal entre a coroa portuguesa e o Vaticano. E a ferramenta para selar essa aliança foram as bulas papais. Que eram decretos da igreja, certo? Decretos oficiais
Com força de lei, a análise destaca duas do Papa Nicolau V, lá em meados do século XV, que são, tipo, a pedra fundamental disso. A Dam Diversas e, principalmente, a Romanus Pontifex. E o que elas diziam? Basicamente davam a Portugal, com a bênção de Deus, o direito de conquistar terras não cristãs e de escravizar os pagãos e sarracenos que fossem capturados. Com qual justificativa? A justificativa oficial era a conversão. Salvar a alma dessas pessoas. Eu li o trecho citado da Romanus Pontifex e tive que reler. A clareza é chocante. É muito explícito. A bula concede ao rei de Portugal a plena e livre faculdade de invadir, conquistar e subjugar quaisquer sarracenos e pagãos, a todos reduzir à servidão. Reduzir a servidão. Tá escrito aí. A frieza com que autorizam isso é algo que choca. Isso cria o que o texto chama de união entre fé e império. A expansão colonial ganhou uma legitimidade divina. Evangelizar e conquistar viraram as duas faces da mesma moeda. E não era só ideológico, era financeiro também, né? Totalmente. A fonte aponta ao papel da Ordem de Cristo, herdeira dos Templários em Portugal. Foram os cofres dessa ordem religiosa que financiaram as expedições, incluindo a que chegou ao Brasil. Então, peraí. O dinheiro que financiou a colonização veio de uma ordem religiosa. Sim. Com a permissão do Papa, Uhum. para escravizar e converter. As coisas estavam completamente entrelaçadas. Totalmente. Mas como essa justificativa macro se aplicava no dia a dia, na vida da pessoa escravizada que chegava aqui? Bom, a primeira violência era cultural e espiritual. Suas línguas, suas religiões, seus costumes, tudo era demonizado, proibido. E a imposição do catolicismo era imediata. Imediata e brutal. O batismo, que deveria ser um sacramento de acolhimento, acontecia de forma, assim, sumária, às vezes na própria praia, na África, antes de embarcar, ou logo na chegada ao Brasil. E esse primeiro contato com a fé já vinha com uma marca física. O texto descreve isso, a marcação a ferro quente. Sim, e a crueldade simbólica disso é imensa. A mesma marca de ferro que servia como prova de pagamento de imposto, Que os identificava como propriedade. valia também como um certificado de batismo. O mesmo ferro que marca o corpo como mercadoria, supostamente salva a alma. A contradição é brutal. E a ideologia pregada era exatamente essa. A escravidão física, por mais cruel que fosse, era um mal necessário para um bem maior, a salvação eterna. Era quase um favor. E essa lógica aparece de forma explícita nos sermões da época. A análise traz um trecho do padre Antônio Vieira, Uma das mentes mais brilhantes daquele tempo. pregando para escravizados em 1633. A ginástica mental para chegar nisso é algo que eu nem consigo processar. É impressionante. Ele diz, e eu vou citar: se a gente preta conhecer a bem quanto deve a Deus, por este que pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, e não é senão milagre, e grande milagre. Ele está dizendo para serem gratos. Gratos pela escravidão. É isso que ele está dizendo. Exato. E essa é a essência da ferramenta ideológica. Não se trata de lógica, mas de poder. Vieira, na prática, está desarmando a resistência espiritual. Ele pega a maior tragédia na vida daquelas pessoas e a reenquadra como um ato de salvação divina. É uma inversão de valores, assim, genial e aterrorizante ao mesmo tempo. Com certeza. Mas o próprio Vieira não criticava a violência dos senhores de engenho? E aí mora outra contradição que a fonte aponta muito bem. Sim, Vieira condenava a crueldade excessiva. O que seria excessiva nesse contexto? Ele defendia que os senhores não deveriam maltratar os escravos a ponto de matá-los ou incapacitá-los para o trabalho. Mas ele nunca, em momento algum, questionou a existência da escravidão. Ah, entendi. Para ele e para a elite da época, o sistema era um mal necessário, a base da economia. Era preciso regular a violência, não acabar com a instituição. E a própria igreja não era só uma defensora ideológica, ela era uma proprietária, né? Ela se beneficiava diretamente do sistema. Diretamente. A análise é categórica nisso. Todas as ordens religiosas tiveram escravos no Brasil. Todas? Todas. Mosteiros, conventos, fazendas de beneditinos, carmelitas, jesuítas,
todos funcionavam com mão de obra escravizada. O texto dá algum exemplo concreto? Dá um exemplo tardio, já em 1878, no Maranhão. Um único frade carmelita administrava um patrimônio de mais de 400 pessoas escravizadas. 400 pessoas! Então, a instituição que pregava a salvação da alma era ela mesma uma das maiores senhoras de escravos do país. Certo. Então, para amarrar as pontas, a gente tem a permissão do Papa, a justificativa da salvação e o benefício econômico direto. Isso. Para dar um ar de verdade incontestável para tudo isso, eles precisavam de uma base nas Escrituras. Como a Bíblia foi usada para justificar a escravidão dos africanos? Eles construíram uma verdadeira arquitetura teológica para isso, sabe? O pilar central mais famoso foi a chamada Maldição de Cã. Ah, essa história eu conheço, do livro de Gênesis. Exatamente. Depois do dilúvio, Noé se embriaga, fica nu, seu filho Cã o vê e conta para os irmãos. Quando acorda, Noé não amaldiçoa Cã, mas sim o filho dele, Canaã, dizendo que ele seria servo dos servos. Mas, peraí, o que isso tem a ver com a África? A Bíblia não faz essa conexão, faz? Nenhuma. Zero. A conexão foi uma construção posterior, feita por intérpretes europeus ao longo dos séculos. Foi uma invenção, então. Foi uma interpretação arbitrária. Eles associaram os descendentes de Cã aos povos da África. E pronto. A escravidão dos africanos não era mais só um sistema econômico. Virou o cumprimento de uma maldição bíblica, uma ordem divina. Exatamente. E essa interpretação distorcida se tornou uma arma ideológica poderosíssima. E não parou por aí, né? O texto menciona outras justificativas. Sim, essa era a principal. Mas eles adicionaram outras para reforçar o argumento. Uma delas ligava os africanos a Caim, o primeiro assassino da Bíblia. Como assim? A história diz que Deus colocou um sinal em Caim. Teólogos da época passaram a defender que a pele escura era esse sinal, a marca da maldição do primeiro assassino da humanidade. É uma loucura se a gente parar para pensar nisso hoje. Eles pegaram narrativas antigas e remodelaram completamente para servir a um propósito muito específico da época deles. Exato. Uma terceira linha de argumento, mais geral, dizia que a própria escravidão era uma consequência do pecado original de Adão e Eva. A humanidade foi condenada a trabalhar com o suor do seu rosto. E a servidão seria só uma das manifestações dessa condição caída. Então qualquer forma de trabalho penoso poderia ser justificada assim. Poderia. O que é fascinante e terrível é ver como essas interpretações, totalmente descoladas do seu contexto original, foram usadas para criar uma estrutura onde a subjugação do negro era vista como algo natural, ordenado por Deus. E até grandes pensadores da igreja foram usados para isso. Sim, a análise menciona que Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, suas teorias sobre a servidão como consequência do pecado foram tiradas de contexto e aplicadas para justificar o tráfico atlântico. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta todas as peças? A conclusão que a fonte nos apresenta é que a escravidão no Brasil não foi um acidente da história, né? De jeito nenhum. Foi um sistema meticulosamente construído, definido pela raça e com o apoio ativo e, eu diria, indispensável do Estado português e da Igreja Católica. Indispensável. A igreja não foi uma espectadora que se omitiu. Ela foi uma arquiteta ideológica. Forneceu a base legal. Com as bulas papais. A justificativa moral. Com a promessa de salvação. E a sanção divina, com essas interpretações da Bíblia. E como a gente viu, foi também uma participante e beneficiária direta do sistema, possuindo escravos e lucrando com o trabalho deles. Realmente muda a perspectiva. A análise argumenta que essa aliança ajudou a criar uma das formas mais cruéis de racismo da história. Sim, porque não era só exploração econômica. E além, tratava-se de enquadrar crimes físicos, morais, psicológicos como um caminho divinamente ordenado para a salvação. Exatamente. A violência não era só violência, era disciplina. A exploração não era só exploração, era parte da ordem natural do mundo. Isso deixa cicatrizes profundas que vão muito, muito além da abolição. Com certeza, na visão de quem estava no poder. Exato. Uma questão que fica para se pensar é: e do outro lado?
Como os próprios escravizados lidaram com isso? Como eles receberam e transformaram esse catolicismo que lhes foi imposto com tanta violência? Que formas de sincretismo, de resistência espiritual podem ter surgido? Exatamente. Que formas podem ter surgido dessa colisão de mundos? Essa outra camada igualmente complexa dessa história.